Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é o nosso sexto vídeo, a nossa sexta aula do oitavo curso dos 27 perfis de personalidade. E o tema de hoje a gente vai falar exatamente sobre a dinâmica, né, que essa personalidade tem com a questão da aparência. Como que ela lida, né, mais a fundo agora, pensando na questão da aparência e qual que é o impacto que a ideia, né, que ela tem sobre ela e o que ela pensa que as pessoas pensam dela tem sobre como ela reage à vida, como ela se sente e como que ela consegue se posicionar no dia a dia dela, ok? Antes da gente iniciar, né, peço gentilmente a sua licença para que eu possa reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio toda a espiritualidade que nos acompanha, nos auxilia, nos ensina, nos acolhe. Agradeço e reverencio o seu eu superior e reverencio humildemente meu Senhor Shri Ganapati, minha Senhora Mahalakshmi, minha Senhora Sarasvati, minha Senhora Chandika, meu Senhor Mahadeva. Humildemente agradeço a divina consciência manifestadora de tudo que é pela oportunidade de partilhar os aprendizados aqui conosco. E lá vamos nós. O primeiro ponto, né, que eu gostaria de trazer sempre para vocês é o resuminho de que nós estamos falando de um perfil onde a personalidade ela se baseia na vaidade. Então, essa personalidade, diferente da personalidade anterior, que vive a vaidade, mas querendo ser uma pessoa virtuosa e que é uma pessoa que não gosta de ser vista como vaidosa, essa personalidade aqui não. Ela gosta sim de ser vista como uma pessoa de destaque. Ela é uma pessoa que naturalmente ela expressa a vaidade dela e ela reconhece que ela é uma pessoa vaidosa. Então, essa pessoa, ela tem, né, uma forte tendência de estar extremamente atenta ao olhar do outro. Então, ela não apenas está olhando o outro para perceber o outro, mas ela está olhando para as pessoas para perceber o que as pessoas estão olhando, como as pessoas estão olhando ela, o que as pessoas estão falando dela. Ela gosta de saber o que as pessoas falam dela quando ela não está. Ela gosta de saber, sabe, o que X pessoa acha dela, o que W pessoa falou sobre ela, o que aquela outra pessoa, né, não gostou nela, ou o que ela gostou nela. E acaba acontecendo o quê? Essa pessoa, né, ela acaba dando muita força para a opinião das pessoas. Não que isso não possa ser construtivo, né? Porque às vezes o feedback e uma crítica construtiva, ela é muito necessária e favorável para que a gente possa se desenvolver, mas quando a gente perde de vista que cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem um caminho único, nós somos uma consciência que está aqui vivenciando uma experiência, né, encarnada e aprendendo, né, através dessa experiência a nos conhecermos, a entender quem nós somos de verdade. E nesse caminho a gente está aqui trabalhando, a gente tem amizades, a gente tem relacionamentos, a gente tem familiares. E nesse sentido, se a gente se perde do nosso próprio caminho, do nosso próprio centro e a gente passa a dar um peso muito mais forte para o que essas pessoas estão achando da gente, a gente corre um risco muito grande de, ao invés de usar essa perspectiva que o outro tem como um ponto inicial de uma reflexão para que o meu interno me ajude, a gente se perder na expectativa que o outro tem da gente. Porque não necessariamente o que o outro está vendo é realmente o que nós somos. O outro consegue olhar a vida baseado no filtro de vida dele. A gente olha a vida baseado no nosso filtro de vida. Então, essa personalidade, o filtro dela é o que o outro pensa sobre mim define quem eu sou. E não é assim que funciona. O que o outro pensa sobre você define a imagem que ele tem de você. Ah, mas isso pode trazer impactos negativos na minha vida. Então, depende do que a gente chama de impacto negativo. Porque sim, se isso pode impactar, por exemplo, né, uma parceria que a gente está fazendo, um negócio, alguma conexão, isso pode. Mas não necessariamente quer dizer que isso é algo de ruim na nossa vida, só quer dizer que é algo que a gente não gostaria que acontecesse. Mas quando a gente começa a olhar para a vida com um olhar mais amplo, a gente olha para trás e percebe que tem situações que a gente não queria que acontecessem e aconteceram, e quando a gente olha e a gente percebe que, nossa, aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Mas precisa de um tempo, precisa de outros acontecimentos para completar essa informação.
Então, o que eu estou tentando trazer aqui é, a gente sim deve, né, estar consciente e considerando, né, o feedback daquelas pessoas que têm coerência, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que nos amam, mas sempre como um início de uma reflexão e não olhar para o que o outro disse, pegar aquilo como uma verdade sobre nós e ficar preso naquilo, porque isso vai limitar a gente. E essa personalidade tem essa tendência de pegar aquilo que o outro falou e trazer como uma verdade. Ah, mas o que todo mundo falou, no geral, essa personalidade ela tende a se incomodar com o que qualquer pessoa fala. Mas é claro que tem pessoas que têm mais peso e menos peso sobre ela. As que têm mais peso é aquelas pessoas que ela considera que alcançaram o resultado, né? Pessoas que ela considera bem-sucedidas. Não importa que seja bem-sucedido, não estou falando apenas de dinheiro, tá? Por exemplo, se eu estou falando aqui de uma pessoa que gosta muito de cuidar do corpo, uma pessoa bem-sucedida para ela é uma pessoa que tem, por exemplo, 60 anos e tem um corpo que aparentemente ele é bonito, ele é saudável. Então isso é bem-sucedido para esse tipo de pessoa. Para uma outra pessoa, por exemplo, que quer ser uma escritora, uma pessoa que já escreveu 2 livros, é uma pessoa bem-sucedida para ela. Então, não necessariamente o bem-sucedido aqui é uma questão financeira, e sim naquilo que você considera bem-sucedido. Então, essas pessoas vão ter mais peso, e se você não tomar cuidado, você vai se perder do seu centro interno, do seu próprio caminho, por conta do que essas pessoas estão dizendo sobre você ou de como elas olham para você. E sempre lembrando que, às vezes, as pessoas podem estar te olhando baseado em um filtro de alguma relação anterior que ela teve com outra pessoa, que você tem traços de comportamento que são parecidos com aquela outra pessoa, e então ela está projetando um conflito dela emocional, um conflito do passado, que às vezes é até inconsciente, ela nem percebe isso, em você. Então, o que ela está falando sobre você é exatamente o que ela tem com outra pessoa. E aí você compra isso como se fosse algo sobre você, você se perde de você mesmo, muda a tua rota e lá na frente você descobre que você teve um grande desvio daquilo que era importante, simplesmente porque você levou em consideração uma coisa que não era para levar, porque na sua cabeça a crença do personagem, da personalidade, é que se você estiver sempre atendendo às expectativas das pessoas, a sua vida vai dar certo. Só que isso pode exatamente sabotar você do seu caminho, da sua autenticidade. O medo de parecer falho também é uma coisa muito presente nessa personalidade. Porque como você está muito preocupado ou preocupada quando você vivencia essa personalidade com esse olhar do outro, então fica ali um medo constante, uma ansiedade constante, porque medo e ansiedade são coisas que caminham, gente. A ansiedade é uma resposta fisiológica ao medo. Então, quando a gente sente ansiedade, é porque a gente está sentindo medo. Então, uma pessoa que é ansiosa, ela está sentindo algum medo. Uma pessoa que está passando por um quadro de ansiedade, ela está sentindo algum medo, que ela pode estar consciente de qual é o medo ou não. Mas esse medo, então, de ser uma pessoa, né, que parece falha, porque o que é parecer falho? Né? Naquilo que a gente colocou como expectativa, que é o sucesso, que é o acerto. Só que quando a gente começa a perceber que aquilo que a gente colocou na nossa cabeça é nada mais nada menos do que uma expectativa baseada em uma crença. E não necessariamente a crença ou a expectativa que a gente tem é exatamente o que a gente precisa aprender para a gente dar o próximo passo da vida. Então, quando a gente, entre aspas, falha, às vezes o que está acontecendo é que a gente está tendo a oportunidade de perceber que ou a gente precisa aprender algo novo, ou aquilo, na verdade, não é como a gente pensou e a gente vai ter que recalcular a rota. Então, enquanto a gente fica preso nesse medo de parecer falho, a gente não testa as possibilidades. E quando a gente evita testar as possibilidades, a gente aumenta o tempo para chegar naquilo que a gente quer. Então, se você realmente quer alcançar o que você quer, você vai conseguir isso, né, se permitindo a se expor às tentativas. Não que você vai procurar falhar, mas você vai se abrir para a tentativa. E caso no meio do caminho você, entre aspas, falhe, você vai aprender com aquilo e vai dar o próximo passo. Isso não define quem você é, mas na sua cabeça, se você falhar, você está colocando para as pessoas, né, a prova viva de que você é uma farsa, de que você não é quem realmente você fala que é. E não é assim que funciona. Isso é apenas vozes da personalidade, que são padrões mentais e padrões emocionais que vão afetar o seu comportamento, impedindo você de fazer aquilo que você é capaz de fazer, simplesmente porque você está com medo que as pessoas vejam você falhando. Então,
ultrapasse isso. Quando você ouvir essa voz, saiba que é apenas um sabotador, que você só precisa seguir em frente. Você não precisa tirar ela da sua cabeça. Você só precisa seguir em frente e você vence ela realizando aquilo que você consegue, desde que você pratique, desde que você continue tentando, estudando, se conectando com novos conhecimentos, novas pessoas e indo na direção do que você está buscando. E quando você passar pelas experiências que você, né, sentir que você falhou, também tem um outro padrão que é muito profundo nessa personalidade, que é o quê? Ficar se culpando. Ficar, sabe, se maltratando, ficar sempre lembrando daquilo que aconteceu como se você tivesse feito a pior coisa do mundo. E esse padrão de se culpar, que é ficar remoendo, 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 pô, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, ai, por que que eu fiz isso, por que que eu fiz aquilo, nossa, por que que eu não pensei em tal coisa naquela hora e tal. Não é sobre isso. O passado não é o que você precisa focar. Você precisa focar no quê? No presente. O que eu vou fazer agora, né? Baseado nessa experiência que eu tive, ok, o que eu aprendi ali? Então, daquilo que eu fiz, então eu não vou fazer dessa vez aquilo, então eu vou fazer de que maneira? Pega do agora, não fica pegando para trás, não fica tentando, eu deveria ter feito, nossa, se eu soubesse eu teria feito da maneira, quando eu pensei aquilo, eu não deveria ter pensado naquilo. Isso é estar se culpabilizando, isso é estar remoendo. Vai para frente, caminha para frente, porque assim você consegue trazer muito mais clareza para você e isso é uma expressão de compaixão, autocompaixão, você ter compaixão com você, de que sim, você não é a pessoa que acerta sempre, só que isso não é necessário. Você não perde o seu valor porque você não acertou. Mas tem algo dentro de mim que diz que eu não posso. Sim, tem um personagem aí, é um monte de memórias da sua infância, porque você cresceu num ambiente onde você aprendeu que você não podia errar. Simples assim. Só que isso daí são crenças limitantes das pessoas que você cresceu perto delas. Quando você entende que são crenças limitantes dessas pessoas e que você adquiriu elas e você vem carregando elas com você, você vai soltar elas no meio do caminho. Você não precisa dessas crenças. Esse é o ponto que você precisa ter claro. Você precisa soltar essas crenças de que você precisa ficar se culpando ou ficar remoendo aquilo que você fez que você acha que não deu certo. Porque na verdade você só aprendeu algo porque aquilo aconteceu. Desde que, é claro, você pare para pensar sobre aquilo. Porque se você fingir que aquilo não aconteceu, ou você só ficar se culpando e não parar para refletir, você não vai aprender o que você precisa aprender. Então, extraia o aprendizado e siga em frente. Um outro ponto também que é interessante que é assim, mesmo quando essa personalidade, né, ela consegue alcançar, em muitos momentos ela sente um vazio após a conquista. E aí ela tem um esgotamento, sabe? Como se ela estivesse fazendo algo de errado. Porque ela conquistou aquilo que ela queria, mas não é do jeito que ela pensava, não é o suficiente ainda, e aí ela tem vontade de mais alguma coisa, e aí ela quer outra coisa, só que chega um momento que às vezes essa pessoa ela chega num cansaço, sabe? Porque sempre ela conquista, sempre ela passa por todo aquele processo, por todo aquele desafio, e como vocês já perceberam, é um perfil de personalidade que não pede ajuda praticamente, que esconde as vulnerabilidades, então encara um monte de desafios, tudo internamente, numa solidão, assim, mesmo rodeado de pessoas, então tem 10 pessoas aqui do lado, mas não conta pra ninguém o que tá sentindo, o que tá pensando, e isso tudo esgota muito essa pessoa. Então quando você começa a alcançar as conquistas e sentir um vazio, mesmo tendo alcançado elas, isso gera um esgotamento. E o que você realmente está sentindo falta, já que você conquistou tudo isso e você ainda sente esse vazio? É exatamente, né, de você mesmo. Você sente falta da sua essência, você sente falta da sua criança interior que ficou lá atrás perdida para esse personagem. O personagem entrou na frente da sua criança interior, porque na nossa infância nós éramos muito vulneráveis emocionalmente e mentalmente, e a nossa mente cria então a personalidade, esse personagem, para tirar a gente do contato direto com a vida, porque para a criança é muito difícil alguns sentimentos, algumas emoções, algumas situações que a gente passa. Só que quando a gente fica adulto, a gente precisa resgatar a nossa criança interior e trazê-la para agora. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser adulto, de deixar de ser responsável, deixar de ter disciplina, deixar de ter compromisso. Só quer dizer que a gente vai ter alma. A gente vai ter
alegria, a gente vai ter conexão, a gente vai ter intimidade com a gente. A gente não vai ficar tentando alcançar coisas que são para agradar o mundo, as pessoas ou aquilo que estão falando que eu preciso para ser uma pessoa importante. A gente vai trazer realmente a nossa autenticidade, a nossa mensagem para o mundo, aquilo que só a gente veio trazer. E isso está presente na nossa criança interior, na nossa essência, no nosso espírito. Buscar a nossa criança interior é trazer para fora o nosso espírito, porque o que impede com que a nossa alma, com que o espírito se manifeste através de nós adultos são as feridas que criam os personagens. Então, a personalidade ela é uma defesa para as feridas. Quando a gente traz a criança interior e a gente cura essa criança, que é dando amor para a gente mesmo, aceitando quem nós somos, não querendo ser perfeitos, mas aceitando sermos seres humanos e trazer a nossa mensagem para o mundo, a gente traz junto com isso a nossa alma, o nosso espírito e a gente manifesta o melhor que a gente tem. E naturalmente, manifestando o melhor que a gente vai alcançar os resultados que a gente quer, porque quando você está fazendo algo que você é bom, que você ama, que você está fazendo com autenticidade, que você está fazendo com sentido, com propósito, é natural que as outras pessoas se apaixonem pelo que você está fazendo, que elas queiram estar perto de você, que elas te vejam como uma pessoa que é boa no que você faz. E tudo isso é a gente vencer o personagem. Mas quando eu falo vencer, não é uma guerra, não é uma batalha. É vencer no sentido de parar de ficar alimentando ele. Porque se a gente tem, né, dois cachorros aqui brigando, qual deles vai ganhar? O que está mais alimentado, o que está mais forte. Então, quando a gente para de alimentar o personagem que quer tudo isso, né, que você veio conhecendo nessas últimas 5 aulas, a gente vai enfraquecendo a personalidade e a gente vai dando mais força para a nossa essência. Então, é sobre parar de alimentar, não é sobre brigar. E com isso, a gente consegue perceber então que você vai aprender a conseguir fazer uma coisa que hoje talvez você não consegue, que é difícil para você, que é você se sentir em paz quando você não tem nada para fazer. Você não se sentir incomodado, porque essa personalidade tem uma dificuldade de ficar sem fazer algo, sem fazer uma tarefa, sem ter uma função específica. Ela não se sente bem, sabe, no ócio. É como se ela estivesse perdendo tempo, é como se ela estivesse sendo inútil. E isso tudo é a cabeça do personagem, é o padrão de pensamento, é a crença limitante, é o padrão emocional de medo de não estar produzindo algo e de não ser então visto, de não ser reconhecido, de não ser, sabe, vangloriado, porque no final das contas a gente esquece da gente, a gente se coloca em último lugar por conta do personagem e aí a gente fica carente da aprovação e do reconhecimento dos outros, sendo que quando a gente se reconhece na nossa essência, a gente não fica mais assim dependente do reconhecimento dos outros. A dependência do reconhecimento dos outros são crenças limitantes e padrões de sentimentos, de traumas da nossa infância que a gente precisa curar, a gente precisa ser coerente o suficiente para entender que se a gente está passando por isso, precisa ser curado, ok? Todos os adultos têm processos a serem curados, ninguém aqui, sabe, não tem processos a serem curados. Então, quando a gente entende isso e sai dessas crenças limitantes de que a gente não pode falar sobre isso, não pode pensar sobre isso, que senão a gente está assumindo a nossa carta de fracasso, a gente consegue realmente dar um outro sentido para a experiência e a gente consegue chegar a novos patamares da nossa própria vida. E por fim, uma coisa também que é muito presente é o quê? São as crises emocionais que essa personalidade vive quando essa pessoa ela percebe que todo o sucesso que ela alcançou às vezes não tem sentido. Então, quando tem esse esgotamento, vem a crise, sabe? A crise de sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual que é o sentido de tudo isso? Quem sou eu de verdade? Eu sou uma farsa ou não sou? Sabe? Por que eu dediquei todos esses anos para fazer isso que eu estou fazendo? Então, quando a gente para pensar isso o mais cedo possível, se você tem 20, pense nisso agora. Se você tem 30, pense nisso agora. Se você tem 40, pense nisso agora. Se você tem 50, pense nisso agora. Porque hoje você é mais jovem do que você vai ser daqui 10 anos. Então, hoje é o momento de você pensar nisso. Porque o quanto mais jovem você pensar, mais você vai direcionar a sua vida para um caminho que vai te trazer satisfação, satisfação real, não a falsa, que você cria uma imagem para as pessoas, mas por dentro você não se sente presente naquilo. Então, quando você enxerga isso e você aceita que você é um ser humano e que você pode estar trabalhando esse personagem e essa dinâmica que você tem com a sua aparência,
aí você consegue dar um novo sentido, dar um novo direcionamento para as suas ações no seu dia a dia, e a paz interior que você vai alcançar vivendo dessa forma, eu tenho certeza que é muito maior do que aquela que você imagina, e a leveza e a satisfação que você vai ter de viver a vida vai ser cada vez maior. E esse é o objetivo aqui do meu trabalho, trazer essas contribuições para que você possa reconsiderar, pensar a sua vida de uma forma que ela faça mais sentido, que seja mais leve. Não, quando eu falo leve, não é sem responsabilidade, sem compromisso com você. É mais leve no sentido de que tem pesos que você está carregando que você não precisa e não tem necessidade disso, ok? Então, se fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com a pessoa que você gosta, naquele grupo de WhatsApp que faz sentido para você, para que mais pessoas possam receber esse tipo de conteúdo e que a mensagem desse canal chegue a cada vez mais pessoas, ok? Então, muito obrigado e amanhã a gente se vê no nosso sétimo vídeo, na nossa sétima aula do 8º curso dos 27 perfis de personalidade. Tchau, tchau.